Olá pessoal, eu sou a professora Natália e nos vídeos de hoje nós vamos resolver alguns exercícios de revisão de todo o conteúdo que a gente viu na parte de Química B, na parte de Físico-Química. Então vamos ter alguns exercícios desde lá do primeiro trimestre até a última matéria que a gente deu. E, como sempre, estou gravando 2 vídeos. Esse primeiro vídeo vocês receberam, né, a lista de revisão para a prova final e nesse vídeo a gente vai resolver os exercícios número 1 ao 6. Então vamos começar. Questão número 1. Com base nesse gráfico, pode-se concluir que, acrescentando-se 20 gramas de cloreto de potássio em 50 gramas de água a 20 graus Celsius, obtém-se uma solução aquosa, aí a gente vai ver, saturada com corpo de fundo, saturada sem corpo de fundo, insaturada. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, ó, ele tá dando um dado aqui, ó, 20 gramas de cloreto de potássio e 50 gramas de água a 20 graus Celsius. Essa temperatura, ela serve somente pra gente olhar aqui no gráfico e ver qual é o coeficiente de solubilidade para o cloreto de potássio nessa temperatura de 25 graus Celsius. A gente viu aqui 20 graus Celsius, a solubilidade é mais ou menos 35 gramas, certo? O que significa essas 35 gramas? Aqui, ó, massa em gramas do sal que eu posso dissolver em 100 gramas de água. Então, a 20 graus Celsius eu posso dissolver totalmente 35 gramas do sal em 100 gramas de água. Se eu colocar qualquer grãozinho a mais, esse grãozinho ele não vai solubilizar, certo? Quando eu coloco exatamente essa quantidade que eu posso solubilizar, eu digo que é uma solução saturada sem corpo de fundo. Quando eu coloco uma quantidade a mais que eu posso solubilizar, por exemplo, 36 gramas nessa temperatura, é uma solução saturada com corpo de fundo, em que 35 gramas vão se solubilizar e 1 grama vai precipitar, vai ficar lá sem se dissolver. E se eu coloco uma quantidade a menos, 30 gramas, 34 gramas, tudo vai estar completamente solúvel, eu ainda posso colocar mais um pouquinho. Nesse caso, eu digo que é uma solução insaturada. Só relembrando, tá? Como é que a gente vai saber se é saturada com corpo de fundo, sem corpo de fundo ou insaturada? A gente vai ter que fazer uma continha, certo? Então, eu vou fazer sempre uma regrinha de 3. E nessa regrinha de 3, eu vou comparar a massa do sal com a massa de água, certo? Primeira linhazinha da minha regrinha de 3 sempre vai ser o meu coeficiente de solubilidade. A 20 graus Celsius eu posso dissolver 35 gramas do sal em 100 gramas de água. Então é a minha primeira linha, ok? Aí ele nos deu 2 informações. Ele falou que ele dissolveu 20 gramas do sal em 50 gramas de água. Eu não posso colocar esses 2 valores aqui ao mesmo tempo, porque para eu resolver uma regra de 3 eu preciso que alguém seja o meu x, certo? E aí, quem eu vou colocar? Nesse caso aqui, tanto faz quem vocês vão escolher, tá? O que vocês vão ter que mudar é o raciocínio na hora que vocês acharem o x. Eu aconselho sempre vocês usarem o valor da água primeiro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 50 gramas de água, que foi o que eu utilizei. Quanto que eu posso dissolver nessas 50 gramas? Vou resolver essa regrinha de 3 e vou achar que x é igual a 17,5. Ou seja, em 50 gramas de água, a quantidade máxima que eu consigo dissolver é 17,5. Só que eu coloquei 20, ou seja, eu coloquei mais que eu posso dissolver. Então, 17,5 vão se solubilizar e o restante vai ficar como corpo de fundo. Então, essa solução é saturada com corpo de fundo. E ela pode se tornar insaturada pelo aquecimento. Por quê? Ó, a diferença dessa para B é para dizer que pode se tornar insaturada pelo resfriamento. Por que A e não é a B? Para a gente ver aqui que à medida que a temperatura vai aumentando, a solubilidade também vai aumentando. Então, se eu coloquei 20 gramas, se eu aquecer, se eu aumentar essa temperatura, esses 20 gramas vão se tornar solúveis e a solução vai se tornar insaturada. Então, é pelo aquecimento e não pelo resfriamento. Ok? Agora vamos pensar assim, se eu fizesse ao contrário, se eu tivesse usado o 20 e não tivesse, e aqui tivesse colocado o x, vamos resolver desse jeito também para vocês verem qual vai ser o raciocínio que vocês vão ter que utilizar. Então, olha só, mesma coisa, o início é sempre o mesmo. Eu
posso dissolver 35 gramas de sal em 100 gramas de água. Se eu coloco 20 gramas de sal, quanto de água eu preciso utilizar? Esse vai ser o nosso raciocínio agora. Vou resolver a regrinha de 3 e vou achar que x é igual a 57 gramas de água. Ou seja, para solubilizar tudo isso aqui, eu precisava de 57 gramas de água, mas eu só usei 50. Então quer dizer que eu não vou conseguir solubilizar tudo. Parte vai ficar como corpo de fundo. Então mantenha aqui a resposta da letra A. E que ela se torne saturada pelo aquecimento, nossa conta não vai alterar em nada. A gente tem que olhar isso no gráfico mesmo. Então, letra A. Tanto faz, qualquer raciocínio que vocês utilizarem vai chegar na mesma resposta. Certo? Vamos então para a questão número 2. Esta questão relaciona-se com solução obtida pela mistura de 200 ml de 0,5 molar de HNO3, ou seja, uma solução de HNO3 com concentração 0,5 molar, e que foi misturada com 300 ml de uma solução de 12,6 gramas por litro do mesmo ácido. Ele quer saber como misturar essas duas soluções, qual vai ser a concentração final, quantos mols de ácido haverão no final, na verdade, que ele quer saber. Só que olha só, aqui ele está usando uma primeira solução, a concentração em mol por litro. E aqui ele está usando a concentração comum, concentração em grama por litro. Para a gente fazer essa conta, a gente tem que passar tudo para a mesma unidade, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai usar esse 12,6 gramas por litro aqui e vai passar para a concentração molar, certo? O que significa grama por litro? É quantos gramas eu tenho em 1 litro, certo? Ou seja, nessa solução aqui eu tenho uma massa de 12,6 gramas de soluto dissolvidos em 1 litro de água, ok? Então eu posso chegar e utilizar essa minha fórmula aqui. Eu coloquei aqui a massa molar do ácido nítrico, tá? Porque a gente vai utilizar essa fórmula aqui para conseguir encontrar a concentração em mol por litro. Essa massa molar é a que a gente acha lá na tabela periódica, certo? Então, eu vou substituir, ó, M1 a 12,6, a massa da tabela periódica, 63, e o volume, que é 1 litro, que eu sempre utilizar em litro. E vou achar que a molaridade é igual a 0,2 mol por litro. Ou seja, eu estou misturando uma solução de 200 ml e concentração 0,50 com uma solução de 300 ml e concentração 0,2, certo? Se é uma mistura de soluções, a gente tem que usar essa fórmula aqui, ó. Solução 1 mais solução 2 é igual à solução final, certo? M1V1 mais M2V2 é igual a MFVF. M1 a gente sabe que é 0,50, V1 a gente sabe que é 200. Não precisamos neste momento passar para litros, tá? Porque a gente vai usar tudo em ml. M2 a gente sabe que é 0,2 porque a gente calculou, e V2 300. A gente quer descobrir a concentração final e o volume final é a soma 200 mais 300, 500. Então vou colocar aqui, né, M1V1, M2V2 é igual a MFVF. E vou descobrir a minha concentração final, que é 0,32 mol por litro. Só que olha só, eu não quero a concentração final, eu quero saber quantos mols do ácido há na solução final, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa fórmula aqui, ok? Nessa fórmula aqui, eu tenho que a molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume, certo? Então, sei a molaridade, sei o volume, que agora sim eu tenho que passar para litros, e é só descobrir o número de mols. Então, lembrando que esse 0,32 é a concentração que eu achei dessa solução, né? E 500 ml é o meu volume total, certo? Então, a gente vai achar o número de mols aí 0,16, que é a resposta da letra A, ok? Então, número 3. O volume de água em ml que deve ser adicionado a 80 ml de solução aquosa 0,1 molar de ureia para que a solução resultante seja de 0,08 molar. Deve ser igual a... Então, olha só, a gente quer saber o volume de água adicionado. Então, agora não se trata de uma mistura de soluções, se trata de uma diluição. Eu tenho uma solução e vou adicionar água, certo?
Então, olha só, quando eu tenho diluição, a minha fórmula é essa aqui, ó. MI/VI, concentração da solução inicial, volume da solução inicial. É igual a MF/VF, concentração da solução final, volume da solução final. Eu vou poder aqui utilizar tudo em ml, porque aqui é a minha resposta em ml, certo? E ele também deu meu volume inicial em ml, então, como está tudo em ml, eu não preciso passar para litro. Então, a minha solução inicial tem concentração 0,1 e o volume é 80 ml. A minha solução final, ele quer descobrir o volume, né? E ele quer que essa solução tenha concentração 0,08 molar. Então, vou substituir aqui, ó. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. E vou resolver como uma equação normal. Vou multiplicar aqui e passar o 0,08 que está multiplicando para lá, dividindo. Então, eu vou achar que o volume final é de 100 ml. Aí, vocês têm que ter muito cuidado, porque 100 ml é a resposta da letra E, certo? Só que olha a pergunta dele. Ele quer saber o volume de água em ml que deve ser adicionado. Ou seja, a minha solução inicial tinha 80. Para eu chegar numa solução de 100 ml, quanto que eu adicionei? Então, a gente vai fazer 100 ml menos 80, é o volume final, menos o volume inicial, e a gente descobre que a gente adicionou 20 ml, que é a resposta na letra C. Então, tem que ter muito cuidado com a pergunta aí, ok? Então, vamos agora para a questão número 4. Conhecendo as variações de entalpia das reações, calcule a entalpia de formação da glicose. Então, a gente tem aqui 3 reações, cada um com seu valor de ΔH padrão, certo? Entalpia padrão para cada uma das reações. E a gente quer saber qual é a variação de entalpia para essa reação aqui, que tem a formação da glicose. O que a gente vai fazer? Aqui a gente tem uma questão que utiliza a lei de Hess. A gente tem que conseguir transformar essas 3 reações e somá-las para chegar nessa reação aqui. Se eu conseguir fazer isso, no final é só eu somar os valores de ΔH que eu obtive, ok? Então vamos ver quais são as transformações que a gente tem que fazer. Primeira reaçãozinha aqui, ó, eu tenho carbono mais oxigênio dando CO2. Nessa nossa reação aqui, a gente vê que a gente quer 6 mols de carbono. E aqui a gente só tem 1 mol de carbono. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar toda essa equação por 6, incluindo o valor de ΔH. Porque esse valor aqui é o valor para 1 mol de carbono. Se eu estou multiplicando aqui por 6, eu também tenho que multiplicar por 6. Aqui, ó, quilojoules por mol de carbono. Então, se eu vou multiplicar aqui, eu tenho que multiplicar aqui também, não podemos esquecer. Então, peguei essa reação, multipliquei tudo por 6, inclusive o valor de ΔH, certo? Segunda reação, ó, eu tenho aqui hidrogênio, né? 1 mol de hidrogênio. Na minha reação, eu tenho 6 mol de hidrogênio, então vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar toda a reação e mais o valor de ΔH por 6 e vou obter essa reaçãozinha aqui, certo? O que mais? Na minha terceira reação, eu tenho aqui a glicose como reagente. E aqui eu tenho a glicose como produto. O que eu vou fazer então? Se ela está como produto, eu tenho que inverter toda essa reação aqui. Porém, quando eu inverto essa reação, eu tenho que inverter o sinal de ΔH. Porque se nesse sentido aqui a reação é exotérmica, no sentido contrário, a reação é endotérmica. Então, eu tenho que trocar o sinal de menos para mais, ok? Então, inverti, ó, os meus produtos eu coloquei como reagente e os meus reagentes coloquei como produto. E inverti aqui o sinal também, ok? Reparem que eu não mexi em nada, quer dizer, eu mexi automaticamente com o O2, né? Mas eu não parei para pensar, o O2, como é que ele está aqui, como é que ele está aqui. Por que eu não paro para pensar? Porque o oxigênio está em várias reações. Então, ele automaticamente no final ele vai se ajustar. Se eu for ajustar equação por equação, eu vou desajustar o resto. Então, o elemento ou a substância que estivesse repetido em mais de uma reação, a gente nunca olha para ela, porque no final ela se ajusta sozinha, ok? Então, vamos lá. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que conferir se a gente vai conseguir somar essas 3 reações e transformar nessa reação aqui.
Então, quando eu somar essas três reações, o que acontece? Primeiro eu vou cortar tudo que tem igual de um lado e de outro, certo? Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, 6 oxigênios e 6 oxigênios que vão ser consumidos aqui, certo? Então eu vou cortar, ok? O que mais que eu tenho igual, ó? 6 CO2 e 6 CO2 eu vou cortar também. E, finalmente, 6 H2O e 6 H2O. O que me sobrou? Carbono, 6 carbonos, 6 H2 e 3 O2. Tudo isso do lado de lá, né? E do lado de cá sobrou a minha glicose, certo? Então sobrou nessa soma exatamente a reação que eu queria. Então, se eu conseguir transformar essas reações na reação que eu queria, depois das transformações que eu fiz, agora eu só tenho que somar esses três valores de ΔH. Então, somando esses três valores, eu vou achar que ΔH é igual a menos 1.270 kJ, certo? Para essa reação, ok? Questão número 5. Dados entalpia de ligação, então aqui do hidrogênio e do NH, certo? A reação de síntese da amônia, processo industrial de grande relevância para a indústria de fertilizantes e de explosivos, é representada por essa equação aqui, ok? A partir dos dados fornecidos, determina-se que a entalpia da ligação contida na molécula de N2 é igual a... Então, olha só, agora a gente tem entalpia de ligação. Sempre que a gente tiver entalpia de ligação, a gente tem que abrir essas moléculas. Como assim abrir? Mostrar as ligações que existem entre essas moléculas para a gente poder dar continuidade ao exercício, para a gente poder calcular. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, tá? Peguei a minha reação, os meus dados lá e vou abrir essas ligações. Lembrando que o nitrogênio está no grupo 5, certo? Se ele está no grupo 5, ele tem 5 elétrons na última camada, ou seja, para 8, ele precisa fazer 3 ligações. Então, o nitrogênio faz uma ligação tripla, ok? Que é algo que ele quer descobrir lá, porque ele quer saber o valor dessa ligação, certo? Aí ele tem 3 mols de hidrogênio. O hidrogênio é no grupo 1, ele vai querer ficar parecido ao gás nobre mais próximo a ele, que é o hélio. Então, o hidrogênio tem 1 elétron na última camada, ele vai querer ficar com 2. Então, ele vai fazer uma ligação para conseguir mais um elétron. Então, aqui, ó, uma ligação simples, tenho 3 mols. Certo? A gente já sabe que o nitrogênio faz 3 ligações e o hidrogênio faz 1. Então, a amônia, a estrutura dela é essa aqui. O nitrogênio fazendo 3 ligações e o hidrogênio fazendo 1. E eu tenho 2 mols. Certo? Sempre que eu estiver falando de entalpia de ligação, eu vou usar essa fórmula aqui. ΔH é igual a H das ligações rompidas menos H das ligações formadas. Então agora eu tenho que ver quais foram as ligações rompidas e quais foram as ligações formadas, certo? Então olha só, N tripla N. Essa ligação existia antes da reação, né? Tá aqui antes da seta, e não existe depois. Então foi uma ligação rompida. Assim como HH existia antes e não existe depois, então também foi uma ligação rompida, certo? O que eu tenho que prestar atenção é que aqui eu tenho 3 mols, então na hora da minha continha eu tenho que multiplicar por 3, ok? E aqui, HN, eu não tinha nenhuma ligação entre nitrogênio e hidrogênio antes da reação, ela surgiu depois. Então essas 3 ligações aqui, elas foram formadas, certo? Ligações rompidas, ligação formada, ok? Esse exemplo aqui também tá bem tranquilo de ver. No caso aqui todo mundo foi rompido e aqui todo mundo foi formado. Mas vocês têm que prestar atenção em outros exercícios que às vezes tem ligações que se mantêm. Elas não são rompidas e ligações que não são formadas, que sempre existiram. Essas vocês têm que tomar conta, né? Para desconsiderar esses valores. Só as ligações rompidas e formadas que vão entrar, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui, eu vou abrir um parêntese para as ligações rompidas e um parêntese para a ligação formada. Sendo que o que eu quero é descobrir o valor de uma das reações rompidas. E eu já tenho o valor de ΔH da reação, que é esse aqui, certo? Então eu vou colocar, ó, ΔH igual a menos 90
Essas são as minhas ligações rompidas. A ligação N tripla N, que eu não sei quanto vale, mais 3 vezes a ligação HH, que vale 435, certo? Menos as formadas. Lembrando que, ó, tem 3 ligações formadas aqui, vezes 2 mols, 3 vezes 2, 6. Então, por isso que eu estou multiplicando por 6, certo? É como se eu tivesse 2 moléculas de amônio aqui. Então, eu teria 3 mais 3, 6, certo? Então, 6 vezes 390, que é o valor da ligação NH. Vou resolver isso como uma equação normal. Então, ó, primeiro multipliquei aqui, tirei do parêntese. Aqui eu multipliquei também, não preciso do sinal de menos. Esse 1.305 vai passar para lá subtraindo. E o menos 1.340 vai passar para lá somando. Então, eu vou ter aqui que x é igual a 945 kJ, certo? A minha resposta aí, então, é a letra D, ok? E vamos resolver nossa última questão desse vídeo. Questão número 6. Quando se adiciona cal viva à água, há uma liberação de calor devido à seguinte reação química. Sabendo que as entalpias de formação dos compostos envolvidos são a 1 atm e 25 graus Celsius, esses valores aqui, ele quer saber o valor x da equação anterior, ou seja, quanto de energia que vai ser liberado aí, ok? Percebam que agora eu não tenho valor de energia de ligação, eu tenho o valor da entalpia padrão de cada uma das substâncias. E sempre que eu tiver a entalpia padrão de cada uma das substâncias, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Percebam que são fórmulas diferentes, que vocês vão usar em situações diferentes. Então, eu vou abrir um parêntese para os produtos e um parêntese para os reagentes. Então, ΔH é igual. Quem é o meu produto? Só aqui o hidróxido de cálcio, certo? Que o valor, ele me dá que é menos 235,8. Menos os meus reagentes. Quem são os meus reagentes? Cal e água. Aqui ele deu o valor de entalpia do cal e o valor de entalpia da água. Então, produtos menos reagentes. Tomem cuidado em colocar tudo sempre dentro do parêntese, certo? Para ter atenção com os sinais, porque errando um sinal pode errar tudo, ok? Então, vamos resolver normalmente essa equação aí e vamos achar que ΔH é igual a menos 15,6 kJ, que é a resposta letra A, tá? Essa reação aqui, a gente já viu que ela está balanceada, mas a primeira coisa que vocês têm que conferir, sempre antes de fazer essas contas, é balancear a reação. Essa a gente não precisou porque já estava balanceada, mas tomem cuidado com isso, tá? Porque, por exemplo, se eu tivesse 2 mols de cal, eu ia ter que multiplicar aqui por 2 também, tá? Se eu tivesse 3 mols de água, eu ia ter que multiplicar aqui por 3, certo? Como a gente não precisou balancear, então aí a gente está já com a nossa resposta, que é 15,6, certo? Então, nesse vídeo, por esse vídeo é só, e no próximo a gente vai resolver as questões de número 8 ao 14. Então, até o próximo vídeo.